Bom, vamos dar início ao nosso calendário econômico semanal. Muito bom dia, boa tarde para o pessoal aqui de Londres. Vamos aí tratar do que nós temos essa semana, movimentação financeira no mercado. Primeiramente, para falar que nós vamos ter aí um webinário amanhã sobre a oferta de emprego de JOLTS, tá? Esse webinário ele vai acontecer às 2h45 da tarde daqui de Londres e às 11h45 da manhã aí no Brasil. O que esse relatório nos fornece de informação? Ele é um relatório mensal, né, sobre as ofertas de emprego nas áreas comerciais, industrial e do escritório dos Estados Unidos. O cálculo ele inclui todas as vagas que ainda estão abertas no último dia útil do mês. O indicador ele é incluído no relatório JOLTS, né, Job Openings and Labor Turnover Survey, ou vagas de trabalhos e volume de força de trabalho, né, traduzindo para o português. Ele é criado com base em sondagens com empregadores. Então, no formulário, eles caracterizam o emprego nas suas empresas, o número de vagas, a contratação e também demissão. Todos esses dados eles são processados e incluídos no relatório, que é publicado mensalmente, inclusive por regiões e por setores de país. Esses dados do JOLTS, eles são um indicador de déficit ou excedente de força de trabalho a nível nacional. Antes do advento deste relatório nos Estados Unidos, não existia um indicador econômico da procura de trabalho não atendida. Então, os economistas usam esse documento para analisar o mercado aí de trabalho do país e caracterizar o ciclo de negócios, né? Por um lado, o crescimento do emprego ele caracteriza favoravelmente o estado da economia e, por outro, se ao mesmo tempo continuar aumentando o desemprego, estaremos aí assistindo a um desequilíbrio no mercado de trabalho e a falta de pessoal qualificado. O monitoramento a longo prazo da relação entre as ofertas de emprego e a sua ocupação é usado para ajustar os programas aí de educação e formação profissional a nível nacional. Em geral, o aumento no número de vagas é benéfico aí para as cotações do dólar. Então, amanhã a gente vai ter essa divulgação desse resultado para falar aí sobre o que é a perspectiva para o dólar, se vai continuar ou não, como abriu essa semana. Já já a gente fala sobre ela. Na quarta-feira, vamos ter estoques de petróleo bruto, às 13h15 da tarde aqui de Londres e meio-dia e 15 aí no Brasil, a divulgação do resultado, né, para a gente operar aí com petróleo. Todos os clientes que já estão operando com petróleo, que tem alguma operação em aberto quanto ao petróleo, vale lembrar que no dia 15, na sexta-feira, vai encerrar os contratos, né? E quem está com a operação aberta precisa procurar o seu gerente de contas para manter esse contrato em aberto, porque senão as operações elas serão encerradas automaticamente. Na quinta-feira, teremos aí os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Também às 1h15 da tarde aqui de Londres e 10h15 da manhã no Brasil, relatório de divulgação. E também vamos começar com a nossa temporada de Earnings Seasons, né, pessoal? O que é essa divulgação de balanço, essa temporada aí, que a gente vai falar sobre o resultado do quarto trimestre de 2020, ele vai começar agora no dia 15 de janeiro, a divulgação. Nós vamos trabalhar com o Citigroup e também com o JP Morgan, que vão anunciar os seus resultados antes da abertura do mercado, né? Então, no dia 15, a gente vai começar aí com essa movimentação enorme sobre a divulgação destes balanços aí que a gente chama de temporada de ganhos. Tem esse nome porque é o período durante o qual um grande número de empresas de capital aberto divulga seus relatórios de ganhos trimestrais. Em geral, cada temporada de ganhos ela começa 1 ou 2 semanas após o último mês de cada trimestre, dezembro, março, junho e setembro. Assim, olhar para a maioria das empresas públicas para liberar os seus ganhos no início ou em meados de janeiro, abril, julho e outubro. É importante observar que nem todas as empresas elas relatam durante a temporada de lucros, porque a data exata de uma divulgação de lucros ela depende de quando termina o trimestre da empresa em questão, tá? Então, o que essa temporada de ganhos significa para os investidores? Esse é um momento muito, muito ativo no mercado, pois os participantes, os analistas, traders e também os investidores, eles revisam os relatórios de resultados
o que pode afetar suas posições dentro de uma empresa. Então, frequentemente, você pode ver um grande movimento nas ações das empresas que divulgam os relatórios à medida que o mercado reage a aos novos dados, né? Não é inédito assim que a gente veja ações subirem 20% ou mais, ou também caírem esse mesmo valor, esse mesmo percentual. É também um momento altamente ativo, né, para a mídia das notícias financeiras, como a CNBC e também o The Wall Street, e há também uma extensa cobertura da mídia dos principais lançamentos de lucros para relatar se as empresas perderam, atenderam ou também superaram as expectativas dos analistas, né? Alguns traders aguardam ansiosamente essa temporada de lucros, pois eles pode ser um período em que eles podem confirmar as posições que colocaram, né? Operar a descoberta uma ação antes de observar a queda do preço pode ser benéfico, pois a queda psicológica geralmente ela desencadeia uma liquidação. E, por outro lado, um aumento na produção ou na receita pode resultar em uma rápida trajetória de alta ou no preço das ações. Então, nós temos essa programação de calendário financeiro. Eu gostaria de passar algumas informações aí que a gente pode observar na abertura do mercado hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ouro e o petróleo, né? Que enfrentam, assim, riscos políticos e econômicos, né? Então, os investidores do ouro, que fizeram o metal ultrapassar aí $1.000,900 por onça, né? Podem enfrentar uma semana complicada, que também não será favorável para os investidores do petróleo, que disparou acima de $50 por barril. Em razão dos riscos gerados pelo primeiro bloqueio chinês para conter aí o Covid-19 em meses, né? Então, a expectativa é de que a inflação dos preços ao consumidor dos Estados Unidos suba um pouco, o que pode manter aí o ouro na faixa de negociação de 1.830 a 1.850 dólares, aí, arrefecendo as vendas que fizeram o metal amarelo cair mais de $100 em relação às máximas da semana passada. O que também pode impulsionar o movimento do ouro são as vendas no varejo aí dos Estados Unidos na sexta-feira, que devem mostrar uma desaceleração em dezembro, né, devido ao recrudescimento da pandemia, prejudicando aí o desempenho das vendas nas festas de fim de ano. Além disso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve se pronunciar nessa quinta-feira, reafirmando aí as taxas de juros perto de zero até pelo menos 2023 e da necessidade de conter o vírus aí para a recuperação da economia. O derretimento de sexta-feira, do ouro, responsável por tirar quase $80, apareceu um absurdo por ter ocorrido após a divulgação do relatório de empregos nos Estados Unidos, que mostrou uma perda aí de 140 mil empregos. Geralmente, quando os números do mercado de trabalho são ruins, o ouro ele serve como uma proteção. E essa foi a primeira vez em 8 meses em que o relatório de empregos nos Estados Unidos apresentou um crescimento negativo desde o aparecimento do coronavírus em abril. No entanto, alguns acreditam que a venda ela se deveu à narrativa de que o presidente eleito Joseph Biden terá estabilidade de governo, o que dilui a necessidade de proteção em ativos de segurança como o ouro, já que as 3 casas legislativas dos Estados Unidos, a Casa Branca, a Câmara dos Representantes e o Senado, ficarão aí sob controle do Partido Democrata. Esse pensamento fez com que o rendimento da nota de 10 anos do Tesouro Americano subisse 4% na sexta-feira e 19% na semana, a maior alta semanal desde 7 de agosto, quando um rally parecido nos títulos públicos aniquilou aí a dispara do ouro acima de $2.000. O metal amarelo ele nunca mais reconquistou sua glória desde que despencou em relação à máxima recorde de quase $2.090 naquela semana. A disparada nos rendimentos foi um alívio para o castigado índice dólar, né, que tem correlação negativa aí com o ouro, sustentando-se acima do patamar-chave de 90 desde então. E parece que os vendidos a descoberto no ouro se esqueceram. Na sexta-feira, que Biden planeja enviar cheques de $2.000 a todos os americanos assim que tomar posse em 20 de janeiro. O presidente eleito, que pretende aprovar pelo menos mais 2 pacotes abrangentes em trilhões a dívida federal americana, que já está estimada aí a 3,8 bilhões no ano de 2020.
E o que os vendidos no ouro acham que isso pode provocar no dólar, né? A expansão da oferta monetária quase sempre tem as consequências negativas à divisa americana. A menos que a economia e o mercado de trabalho se recuperem para que o Federal Reserve volte a cogitar uma elevação dos juros, o dólar deve continuar registrando novas mínimas. Essa situação, em consonância com a elevação da dívida americana, gerará demanda por ativos de segurança. O ouro é a resposta comprovada e não o Bitcoin, como uma valuation bastante volátil, capaz aí de variar 50% em um único dia. Mesmo assim, poucos analistas alimentam grandes esperanças para o ouro nesta semana. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do petróleo, né? O recrudescimento da pandemia na China também pode ter sérias repercussões aí no petróleo. O barril americano e o britânico Brent se desvalorizaram no pregão asiático por causa de incertezas com a demanda mundial aí de combustíveis em meio a bloqueios mais rígidos para combater a pandemia na Europa e na China, segunda a maior consumidora de petróleo do mundo. O petróleo iniciou em 2021 em alta, com os preços aí encerrando a primeira semana subindo 8%, graças à estratégia de redução da oferta da Arábia Saudita na OPEP. Desde o anúncio feito pelo Reino na terça-feira de que o país cortará milhões de barris por dia, em fevereiro e março, a atenção do mercado petrolífero tem ficado concentrada aí na possível redução de uma oferta mundial. Porém, pouca atenção foi dada ao enfraquecimento da demanda do combustível nos Estados Unidos, em especial de gasolina, que atingiu aí seu nível mais baixo desde o início da pandemia. Os estoques de destilados, principalmente do diesel, também estão aumentando. Osama Rizvi, analista do petróleo, afirmou em uma publicação no site da oilprice.com que a demanda chinesa é a que vai determinar a direção do mercado. Ele disse ainda: foi a China que resgatou praticamente sozinha os mercados de commodities durante a pandemia, mas suas importações estão desacelerando neste momento. A interação entre os Estados Unidos e China será o fator vital na maneira como reagirá a economia chinesa em 2021. A decisão saudita de estender os cortes de produção no início do ano foi muito bem-vinda aí nos Estados Unidos, mas a indústria ainda deve enfrentar um ano difícil se a pandemia mundial não for contida e se a demanda do petróleo não se recuperar rapidamente. Isso foi o que ele falou. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, para ver o que vai acontecer com essa questão do petróleo. Outra notícia bastante interessante que está movimentando o mercado é a questão do impeachment, né, 2.0 aí, apresentado contra o Trump, né? Então, a presidente da Câmara aí, a Nancy Pelosi, ameaçou iniciar um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump e se o vice-presidente, o Mike Pence, não invocar a 25ª emenda para removê-lo do cargo em 24 horas. Pence alegadamente já descartou fazer tal movimento, né, aumentando aí as chances de que Trump se torne o primeiro presidente a sofrer uma tentativa de impeachment 2 vezes. Analistas no fim de semana disseram que a medida aumenta o risco da falta de cooperação bipartidária nos próximos meses, o que pode complicar a aprovação de contas de gastos futuros. Está longe aí de ser claro se um número suficiente de senadores republicanos votaria para condenar Trump caso um julgamento de impeachment chegar à Câmara Alta. Dada a necessidade de uma maioria de 2/3, mais de 16 dos 50 senadores do Partido Republicano precisariam condená-lo. O dólar, então, saltou, né? E as criptomoedas tombaram. Então, nesse fim de semana, aí, o dólar teve uma alta, né? Com os investidores aí reduzindo as suas apostas em um congresso apoiando a economia como uma economia de estímulo massivo a este ano, né? A recuperação do dólar foi acompanhada aí por algum esfriamento dos ativos anunciados como hedge contra a desvalorização do dólar, né? O Bitcoin ele caiu 13,7 para 34,855 mil dólares, após atingir os 40 mil pela primeira vez na sexta-feira, enquanto o Ethereum caiu também 17% para 1.092,50. Seriam essas informações que a gente tem aí do mercado agora para início dessa semana. Muita coisa girando em torno e expectativa dos anúncios, né, gerados, como a questão do ouro, que vai interferir na divulgação do resultado lá na sexta-feira.
E a gente tem que estar muito atento a isso, muito atento, né? Só nos resta isso para poder operar nesse mercado aí tão incerto. Deixo o meu abraço a todos vocês, um desejo de uma excelente semana, de grandes resultados para todos nós. E qualquer dúvida, quem tiver dúvida, por favor, procure o seu gestor de conta. Novamente lembrando que a temporada de in-season, a gente precisa aí de um aporte mínimo pelo menos de 3 mil dólares em conta para começar a operar com ações dentro do mercado financeiro, certo? As temporadas de ganhos, né, estão chegando. Então, qualquer dúvida, por favor, contatem o seu gerente de contas. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana.